comentar com você neste vídeo sobre a contratação, né, do Fortaleza do Matheus Pereira, que deverá chegar ao PC a partir da abertura da próxima janela em junho, a chamada janela do Mundial. Um meio-campista de 27 anos, um jogador que de certa forma eu conheço muito bem, em virtude de que eu vi jogar. Não somente no Sub-20 do Corinthians, como também no próprio time. Rapidamente ele subiu, ficou pouco tempo e foi-se embora, né? Foi-se embora para o exterior. E agora é um jogador que chega para o Fortaleza. Curioso, não é bem um volante, né? Embora ele seja um volante, também em alguns momentos ele atuou como volante, mas quando ele estava encerrando, por exemplo, a sua fase de Sub-20 do Corinthians, o Matheus Pereira estava atuando mais como um camisa 10. O curioso é isso, né? Fortaleza está buscando um jogador que de fato tem característica de 10, embora seja um jogador que também atue como volante, tá? Claro, não podia deixar de ser. E quando ele foi para o futebol da Europa, chegou a atuar em alguns clubes também ali, como um camisa 8, um segundo volante, e também atuando pelo setor direito ali, pelo setor aberto pelo corredor direito, tá? O Matheus Pereira está com 27 anos, então eu vou contar para vocês agora rapidamente algumas das características do jogo desse menino aí, né? Que ainda é um menino, né? 27 anos. Assim, é um jogador de habilidade, é um jogador que tem... Naquela ocasião tinha uma solução muito rápida para as jogadas, né, no meio de campo. Era um jogador interessante na condução de bola. Era um jogador que não somente tinha uma leitura dos acontecimentos do jogo muito boa, como também ele conseguia fazer essa condução quando ele percebia que o passe não seria a melhor alternativa. O passe curto dele era bom, ou seja, esse passe, né, que gera uma associação. O passe médio dele também tinha qualidade. O passe longo dele não era muito experimentado, não chamava muito a atenção. Era um jogador que tinha uma presença interessante à frente da área, em virtude da capacidade de arrematar. Também tinha uma condição boa, né, de entrar na área, em condição de fazer um passe ou também fazer o chute para o gol. Quando o Matheus surgiu na base do Corinthians, ele era tido como uma grande revelação do futebol brasileiro, né? Via-se no Matheus Pereira um grande meia que estava surgindo aí, no momento em que pouco se falava, até hoje se fala pouco, né? De meio campista, camisa 10 no futebol brasileiro, né? Ele tinha uma história ali interessante com o Corinthians, ele era amado pela torcida do Corinthians, mas ele deixou tudo isso de lado, né, indo embora rapidamente para a Europa e, na minha opinião, saindo pela porta dos fundos do clube que fez tanto bem para a carreira dele, né. Naquela ocasião, muita gente ficou frustrada com o Matheus Pereira pela forma como ele saiu do clube. Enfim, em geral as pessoas falam que o empresário é que é culpado disso, né. Naquela ocasião, até em virtude da idade do garoto, a gente pode até falar que sim, mas nem sempre é só o empresário, né. Também o garoto tem pai também, né, tem pai, tem mãe, tem outros adultos aí que podem ajudá-lo, né. Às vezes é porque o jogador quer também, ou o staff, ou a família do jogador também querem que ele saia, e toda a culpa vai para o empresário. O fato é que a saída dele do Corinthians foi terrível, terrível para a carreira dele, porque ele não consegue se acertar em nenhum clube europeu. E todos esses anos que ele fica na Europa, ele vem sendo jogado como se fosse um ioiô, né? De lá para cá, de cá para lá. Todo mundo empresta ele, né? Fixa um valor para ver se o clube interessado contrata ele ao final do prazo. Isso não acontecia, até que o Barcelona, em 2020, consegue inexplicavelmente fazer uma oferta para ele, em virtude de alguns jogos interessantes. Essa é a explicação. Ele tinha feito alguns jogos interessantes, né? E aí alguém do Barcelona tinha visto e achou que ele era um jogador diferenciado e o contrata. O Barcelona paga um valor até interessante ali para a Juventus naquela ocasião, né? E aí ele vai para o Barcelona B, ele fica entre o Barcelona B e o Barça Atlético, né, que é a equipe C do Barcelona, jogando na terceira e na segunda divisão. Jamais vestiu a camisa do Barcelona propriamente dita. Da Juventus, chegou aí para o banco de reservas, né? Há uma informação de que ele chegou a jogar um jogo, né, pela equipe principal da Juventus, mas ele atuou sobretudo pela equipe Primavera, né, o Sub-19, no caso, da Juventus, né, e pelo time B da Juventus. Não chegou a ser um destaque da equipe principal, não. Aí de lá para cá, foi para inúmeras equipes, foi jogar na França, foi jogar em todo lugar ele jogou. E ele, infelizmente, eu diria para vocês que ele não se destacou, né? Então aquela decisão de saída, quando ele ainda aparentemente precisava de uma maior formação, e o Corinthians daria aquilo para ele, né, em virtude de que todo mundo apoiava muito a carreira dele, né, se projetavam ele como um jogador que se desenvolveria muito no Corinthians,
Ele jogou tudo isso na lata do lixo, porque preferiu cair na ilusão do dinheiro, né? Então foi para a Europa e nunca conseguiu ser esse jogador importante. Quem é que o Fortaleza está contratando? É um jogador que chega ao Brasil para tentar resgatar sua carreira. É um jogador que chega extremamente mal para o futebol brasileiro. Chega em baixa e tanto é que muita gente não sabe quem ele é, tá? Eu tenho um grupo de torcedores do WhatsApp, né? Grupo de torcedores que apoiam o canal do Josa Novales. Se você quiser ser membro, você também poderá ser apoiador do canal. Tem torcedores do Fortaleza, né? Não é somente um, não são somente dois, não são somente três, né? Tem torcedores do Fortaleza lá no grupo também. Então, se você quiser ser um apoiador, eu agradeço muito por essa gentileza. Mas no grupo, por exemplo, as pessoas não sabiam quem era o Matheus, né? Foi perguntado, inclusive, para um torcedor de um time lá de Minas Gerais, né? E ele confundiu, ele falou, não, deve ser o Matheus Henrique, não é possível, porque o Matheus Pereira é do Cruzeiro. Ou seja, ninguém conhece o Matheus Pereira. E isso ocorre pela maneira como a carreira dele não se desenvolveu no futebol europeu. Então, é um jogador que chega, que claramente que ele tem tecnicamente uma condição interessante. Por que ele não conseguiu desempenhar a qualidade do jogo dele, ninguém sabe. Agora, também, a condução de bola que ele tem, eu cheguei a ver um jogo do Matheus aí, algum tempo atrás, no próprio Eibar, né? A condução de bola que ele tem é uma condução que já não tem a mesma qualidade do passado, né? O passe médio dele parece ser semelhante, o passe curto também, o passe longo ele não desenvolveu, porque se ele perdeu a condição de condução com aquela qualidade que ele tinha, ele poderia pelo menos entregar um passe longo de qualidade. Não, a gente não viu isso aí acontecer. Eu não vi isso acontecendo, embora a amostra, né, foi muito reduzida para eu pegar e pontuar o que eu estou falando aqui. Claramente que eu cheguei a perguntar para um amigo meu espanhol sobre o jogador. Ele conhecia pouco, mas ele conseguiu ver alguns jogos, né? Porque ele torce para a equipe da segunda divisão no futebol da Espanha, teve alguns contatos ali, tinha noticiários que falavam dos times que se destacavam, que não se destacavam, os noticiários focavam muito também nos estrangeiros, na figura de jogadores brasileiros, né, brasileiros porque chamam a atenção também, em times da segunda e terceira divisão no futebol da Espanha. E o que ele falou sobre o Matheus Pereira não foi nada agradável, foi muito ao encontro daquilo que eu vi na partida do Eibar, né? Então, o Fortaleza está contratando um jogador que chega como uma aposta, evidentemente, tá? Sinceramente, eu não faria essa aposta, mas eu consigo entender. Eu não venho com essa história que o Cifec estudou. Mentira, não estudou nada. Estudou, encontrou um grande jogador perdido e tal. Se der certo, gente, vão falar isso aí. O Cifec, mas não é o Cifec. O Cifec não está, na verdade, provavelmente apresentando o jogador, porque foi lá, estudou o jogador e descobriu que ele é um craque perdido na segunda divisão do futebol da Espanha. Não, ele não está jogando neste momento com qualidade para ser chamado de craque, nem na segunda divisão do futebol da Espanha. Hoje, pelo que ele joga, ele não seria craque na segunda divisão do futebol do Brasil. Ele não seria um craque na Série B do futebol brasileiro, tá? Pelo que ele joga hoje, tá? Agora, claramente que ainda há muito recurso técnico ali, de repente a volta para o Brasil pode ser importante para que ele retome a carreira dele e consiga entregar qualidade ao jogo dele novamente, tá? A ver também como é que volta a cabecinha do Matheus Pereira, tá? Isso é importante, tá? Porque, veja, eu não tenho notícia, por exemplo, como é que anda a cabecinha do Matheus Pereira, mas o que eu sei é que nos primeiros anos, né, em que ele esteve na Europa, a cabecinha dele também não ajudou, né? Também atrapalhou muito, né? É aquele jogador que achava que era muito bom, muito melhor do que era, tal, tinha confronto ali, ainda que não declarado com a comissão técnica, às vezes também com um outro jogador, tal, gerando insatisfação em torno dele e tal. Então tinha esse problema aí. Tomara que tenha corrigido isso daí, tomara que seja muito bem recebido no PC. Acreditamos que isso vai acontecer, né? Todos nós acreditamos nisso, né? E aí, se der certo, vai ser uma ótima contratação, pode ser uma ótima contratação, né? Se der errado, pode ser uma péssima contratação. Agora, é uma aposta, tem que ser inserida como uma aposta que chega, tá? Agora, se o Live vai fazer essas apostas, poxa, faz aposta em outros jogadores também aí, sobretudo aqueles que vem desempenhando um bom futebol. E não só aposta em jogador que não está jogando nada, né? Porque a possibilidade de dar errado é maior ainda quando o jogador não está atuando bem, né? Então, que tal fazer também uma outra aposta em jogador que está jogando bem, né? Por favor, né? Agora, de novo, né? Embora jogue aí também como volante, pelo menos ele consegue jogar, principalmente na maior parte das vezes, como um camisa 10. É o Laio contratando um camisa 10, né? É raro isso aí, né? Pois é, né? É uma mudança, quem sabe, aí, uma mudança da comissão técnica. Então, dinheiro para você. Chega como aposta. Pelo que jogava, pode dar errado. Como a gente torce para que tudo dê certo no Fortaleza, vamos torcer para que dê certo, tá? Agora, essa análise evidentemente se encerra por aqui, porque ela não pode ser futurológica. O jogador vai dar errado, o jogador vai dar certo. O que eu falo é, o que ele estava jogando não indica que ele pudesse ser contratado por um clube como Fortaleza. Uma vez que será contratado, a gente
tem que torcer para que de fato dê muito certo, tá bom, gente? É isso, grato pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.